Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2022, no meio do feriado. Espero que vocês estejam aí em família, curtindo, descansando, aproveitando. Mas também a gente, é o momento da gente de repente se inteirar de coisas importantes aí, do que está acontecendo. Pessoal, eu fiz um vídeo ontem, antes da gente entrar no nosso livro aqui, continuar na série do livro, falando dessa questão que, com tudo que está acontecendo, pessoal, e com tudo que vai acontecer mais para frente, é às vezes natural a reação da gente ficar preocupado e temeroso, inseguro, mas isso vai contra a palavra, né? A gente tem que ter fé e tem que ter calma, pessoal. Então, segurança, primeiro, que a gente, da nossa salvação, que Deus está no controle de todas as coisas. Então, assim, mesmo nos vídeos que eu faço, pessoal, eu procuro avisar sobre o que está acontecendo, mas eu tento evitar um sensacionalismo, Eu acho que a gente tem que ter cuidado com o sensacionalismo cristão. Então, às vezes pode não ser a intenção das pessoas, as pessoas podem estar até bem intencionadas, mas podem cair nesse erro, de ficar, fomentando medo, pessoal. Então, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, tá? De Mateus 24, que é um dos textos principais do Novo Testamento sobre escatologia, onde da boca de Jesus, o que Jesus fala, Então, ele diz assim, olha, no versículo versículo 5 fala assim: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou... Bom, vou um antes, tá? Versículo 4. Ele lhes respondeu, ele, Jesus, diz assim, vede que ninguém vos engane. Primeiro ele começa falando assim, olha, então sobre toda essa questão de final dos tempos, cuidado para que não vos engane, para que ninguém te engane, tá? Primeiro, por quê? Porque é um momento que as pessoas estão emocionais, estão com medo, e é fácil de você ser enganado, quando o medo toma conta do teu processo racional, você não pensa, você fica só reagindo com medo. Então ele fala, olha, cuidado para que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, tá? E ele não fala que virá um, ele não está falando do anticristo especificamente, ele está falando que muitos virão em meu nome, tá? Muitas pessoas se dizendo profetas, usando o nome de Jesus, e enganarão a muitos, tá? Como que você não é enganado? Se você conhece a Bíblia. Porque qualquer coisa que a pessoa falar, você conhece a Bíblia e você fala, não, isso está errado, não é bíblico, tá? Continua, ele falando assim, certamente, ó, então isso vai acontecer, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, tá? O que ele fala logo após isso? Ele fala, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, tá? Então, pessoal, de novo, você vai ter guerra e rumor de guerra. E nesses tempos que a gente está vivendo, midiáticos, que eu falo do ciclo midiático, e que os canais querem audiência e ficam pegando uma notícia e espreme aquela notícia aí, além de toda a intenção que a gente, conforme a gente vê aqui, que essa galera usa os canais, eles são donos das mídias, para o quê? Para mudar a opinião pública a favor do que eles querem fazer. Então, Jesus está falando assim, olha, não se assusteis, calma, é necessário que isso aconteça, isso vai acontecer, tá? Mas não é o fim, pessoal. A gente, tá? Então, não é o fim, a gente não está na tribulação, tá? Não estamos na tribulação. Eu, particularmente, já falei diversas vezes aqui, eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, que nós não veremos a manifestação do anticristo, tá? Não veremos a marca da besta, A gente vê o quê? A preparação de tudo isso. Demora tempo, não é de uma hora para outra que a tecnologia no mundo inteiro, os caras estão implementando ao longo do tempo, pessoal. Então a gente já vai vendo sinais, e mesmo que você acredite no pós-tribulacionismo, não tem problema, mesmo assim, biblicamente, a gente lê em Daniel, por exemplo, que o que marca, pessoal, novamente, o surgimento
vamos dizer, o que starta, o que começa, o que inicia os 7 anos da tribulação é o surgimento desse líder político global, né? Que vai ser o anticristo, mas com um tratado que ele assina com os judeus, né? Um tratado de paz. Então, para assinar um tratado de paz é porque estava tendo guerra, né? Então, enfim, tem toda uma, né, coisas que são bíblicas, por exemplo, como Gog e Magog, né? Ezequiel 38 e 39. A gente sabe exatamente a cadeia de eventos para chegar lá? Não. O que a gente faz, como Jesus falou, vede os sinais dos tempos, né? Vê, por exemplo, a Rússia lá posicionada na Síria, a gente vê Irã posicionado na Síria, né? A gente vê a ligação com a Turquia. Então, assim, países que fazem parte, né, dos países da profecia já posicionados. Então, isso já fica claro, né? Agora, quanto tempo vai levar, a gente não sabe. Então, assim, de novo, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em... Uma coisa é você informar e querer dividir, né? E até, sabe, projetar, fazer. Agora, dizer categoricamente, né, que não, nós já estamos no fim, já estamos, né, já estamos na tribulação. Basicamente é isso, né? Porque se a gente estivesse na última semana de anos, né, nos 7 anos finais da última semana das 70 semanas de Daniel, a gente estaria no meio da tribulação, pessoal. Para isso, o anticristo já tinha que ter se manifestado, né? O terceiro templo já teria que estar, né? Ele está prestes a ser construído, está pronto, mas não está, não foi nada, foi declarado, não tem nada. Então, de novo, pessoal, vamos, né, cuidado, como Jesus falou ali. Cuidado para que ninguém vos engane. 2 coisas, então, principais, né? Nesse tempo de confusão, de bombardeamento de notícias. Hoje em dia, todo mundo tem o seu grupo, tem o seu WhatsApp, todo mundo recebe notícia no WhatsApp, todo mundo, né, tá nas redes sociais. E, pessoal, é um bombardeamento constante, né? Que eu, por exemplo, eu seleciono demais, porque as coisas vão o tempo inteiro te deixando nesse estado de descarga de adrenalina, né? Se você deixa. E a Bíblia diz ao contrário, você fala, não, o quê? Não vos assusteis, né? Crede em mim, eu venci o mundo, né? Senão a gente, entra nesse ciclo aí de medo e ao contrário, né? A fé lança fora todo medo, pessoal. A gente não tem que ter medo, a gente está salvo. A gente sabe que Jesus é o Senhor das nossas vidas, ele já, né, ele venceu a morte, venceu o inferno, está com as chaves da morte e do inferno, né? Então, isso tem que acontecer? Tem, né? Por quê? Porque Deus vai julgar o mundo. Ele permite que o mal se manifeste completamente, para que, né, você possa julgar completamente. Então é isso. Basicamente, Deus vai dar corda, né? Ele fala, estou dando corda até vocês fazerem tudo o que vocês querem fazer, né? Implementar, porque aí eu julgo, né? Então tipo, tem um limite. Ele está falando, não, tá indo, tá bom, eu vou esperar quando chegar aqui no limite, aí eu vou julgar, né? Como, por exemplo, a gente lê ali a parábola, né, da do joio e do trigo, né? Ele fala, olha, eu espero até a colheita, pessoal, isso a gente pode pegar no coletivo e no individual, né? Até, você chegar à sua decisão de falar com, né? Para ver um julgamento justo, né? Para ninguém poder falar, não, eu fui pego de surpresa, eu não sabia, não. Todo mundo vai ter a sua responsabilidade de escolha, de falar, olha, você rejeitou Cristo e Jesus e Deus, né, e você aceitou o outro lado, ou o contrário, ou você, né, não quis estar do lado das trevas e você, né, escolheu Deus, né? Muito bem, então isso foi só um preâmbulo, né? Vou lembrar vocês, né, dos meus livros, dos meus quadrinhos, onde eu coloco muito disso aqui, tá? Em forma de história, em forma, né, claro, né, cada história com um pouquinho diferente da outra, mas sempre com uma moral cristã, sempre tratando de assuntos sérios, como,
nova ordem mundial, né, principalmente na trilogia do Aurora, do Ômega e do Caos, tecnocracia, todo esse sistema que está sendo implementado. Um outro dia sobre aí, né, como que os jovens são bombardeados hoje em dia na sociedade, na escola, na cultura, com questão de droga, questão de sexo, de política. O Knock Me Out, sobre aí um romance, mas exatamente sobre essa coisa do amor, do autossacrifício, né, das escolhas que você faz, né? E Comunhão aqui, um pouco também sobre, né, a falsa religião, como é perigoso, né, falsos profetas, e também como enfrentar o mal face a face e não esmorecer. Então, todos com mais de 100 páginas, todos muito bem produzidos, com grandes artistas, que eu envio para vocês em qualquer estado do Brasil e outros países também, com uma dedicatória, tá? Então, nem procura na Amazon, pessoal, compre diretamente comigo, inclusive, porque lá tá com um preço acima do que tá inflacionado, tá? Então, entre em contato, eu envio com o maior prazer. Os links estão aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo. Meu Instagram, @Felipe_Fogozzi, a página do Aurora HQ no Facebook e um e-mail. Se você não usar redes sociais, também tem um e-mail que você pode me mandar, tá bom? Além disso, tem os links do Odyssey e do Rumble, onde eu posto os vídeos que, por exemplo, né, semana passada eu subi mais um vídeo fazendo o apanhado das notícias, né, de tudo, economia, né, cultura, tecnologia, geopolítica, enfim. Tudo que aconteceu nessas últimas 2 semanas aí, então é bem instrutivo, né? É importante. Você pode assistir através dessas plataformas, porque aqui no YouTube a gente não consegue mais postar, tá? E o que mais? Tem a plataforma do Subscribestar, se você quiser se tornar um apoiador do canal. Muito obrigado aos apoiadores. E então, muita gente me pedia, né, pessoal? Olha, eu quero fazer um curso seu, eu falo, olha, não precisa, eu não tenho curso, o curso está aqui, você não paga nada, né? Todo o que eu faço aqui é gratuito, né? E agora tem gente falando, não, mas eu quero colaborar. Eu falo, tá bom, então tem ali, né, o Subscribestar, se você quiser participar, fique à vontade, tá? Mas não precisa, só quem quiser, só quem sentir. Vamos pegar então, pessoal, aqui do livro, né? Um livro super importante, novamente, pessoal, tá? É tão importante que esse cara, o Carroll Quigley, foi professor do Bill Clinton, entre outros, tá? Professor americano, presidente americano, só isso. Então é um dos maiores historiadores e estudiosos modernos, tá? Ele já faleceu, mas por quê? Porque ele expõe quem manda no mundo, pessoal. Sabe quem é essa estrutura de poder? Antes da gente entrar no livro, eu vou fazer um outro parênteses aqui, né? Por quê? Porque quando acontece alguma questão, por exemplo, como essa, né, do que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia, parece um Fla-Flu, parece um Corinthians e Palmeiras. Meio que a mídia já coloca e a gente tem que escolher um time na internet, ficar, não, eu sou ucraniano ou eu sou pela Rússia. Automaticamente as pessoas sentem a necessidade de se posicionar, não conhecem nada da história, não conhecem nada da Rússia, não conhecem nada da Ucrânia. Mas não, parece que eu preciso assumir uma posição de estar num time. E, pessoal, o buraco é muito mais embaixo. Tá? O que eu tento mostrar aqui para vocês, através de vários livros, né, e não são só livros, são de pessoas influentes que formam, né, que influenciam presidentes. Por exemplo, né, li livro do Zbigniew Brzezinski aqui para vocês, né? Ele simplesmente foi o cara que fundou a Comissão Trilateral. Ele foi assessor de presidentes americanos, do Carter, por exemplo, né? Foi um dos caras que, junto com o David Rockefeller, formou o que a China é hoje. Então não são pessoas, não é pessoa, né, café com leite não, pessoal, tá? Eu pego exatamente a literatura das pessoas influentes, tá, que fazem parte dessa estrutura de poder. Então, assim, vamos fazer um cenário. Imagina, né, eu sou um bilionário investidor. Eu compro 2 times de futebol. Eu sou proprietário de 2 times de futebol. Aí, pessoal, né, esses times estão se enfrentando, né? E aí todo mundo, eu sou time tal, sou time tal. Independente de quem ganha ou quem perca, quem que sai ganhando? Eu.
Eu estou lucrando com venda de camiseta, eu vou lucrar com, com os direitos de transmissão da grande final, eu vou lucrar com ingresso, eu vou lucrar com merchandising, com tudo, pessoal. Eu estou lucrando. Ninguém sabe que eu, né, independente de quem ganha, eu sou... Então é mais ou menos isso, tá? O que acontece. Esse grupo, eu vou resumir em banqueiros, tá? Esse grupo de banqueiros, pessoal, novamente, eles... Vamos pegar um fato histórico mais recente que todo mundo meio que conhece. Segunda Guerra Mundial. Eles financiaram ambos os lados, pessoal. Financiaram o nazismo, tá? Financiaram o comunismo. Desde a Primeira Guerra Mundial, desde antes. Por quê? De novo, enquanto a gente não entender que eles criam, né, blocos, né, políticos, para criar essa disputa. Primeiro, eu desvio a atenção do público ao meu respeito. Todo mundo fica preocupado nisso aqui, né? Eu fico escondido lá atrás, manipulando. E eu consigo implementar aquilo que eu quero através exatamente desse choque. Esse choque cultural, econômico, bélico, enfim, né? Eu crio a crise para trazer a solução. Isso a gente, dos últimos 3 anos, a gente está vivendo isso com a questão do coronga, né? Que é quase uma guerra. A gente viu aí governos evocando o ato emergencial, como o Canadá, por exemplo, contra a população, o que era uma coisa reservada para a guerra. Não deixa de ser uma guerra, só que é guerra contra quem? Contra nós, contra toda a população. E quando eles precisam de a última cartada, a guerra cinética, a guerra, né, bélica em movimento mesmo, de exércitos, essa é o que eles deixam, né, guardado para o último momento, geralmente quando precisa ter, né, remanejamento territorial, né, criar novos países, redefinir territórios, enfim. Agora, o que a gente não pode perder de vista aqui, pessoal, é que todos eles promovem um governo global. Todos são os globalistas, né? Então, para isso, eles sabem que tem uma resistência da população, que a população, né, naturalmente, por sua língua, por sua cultura, se reconhece em algum grupo, né? O que a gente precisa fazer para o quê? Né, modificar a cultura desses povos para que eles tenham repulsa da sua própria identidade nacional, como isso é um processo longo, mas como, né, eles têm feito isso através de gerações, por exemplo, nos Estados Unidos. Tentaram fazer aqui no Brasil, né, do quê? De que as pessoas não, né, não, o meu país é um país, né, a minha cultura, ela é, vamos pegar no caso dos Estados Unidos, né? Ela é uma cultura racista que oprime, né, que roubou os índios e que oprime todo mundo e que papapá, né? Óbvio, a gente faz uma análise profunda, eles, né, continuam querendo usar os Estados Unidos como, por exemplo, como cavalo de batalha, como o exército, né, para as guerras que eles querem lutar, né, principalmente. Agora, para você promover um governo global, né, uma cultura global, você precisa primeiro, né, quebrar essa identidade. Então, você faz isso principalmente quem? Com as novas gerações. Quem cresceu já com isso incutido, é muito difícil, né? Você deixar de, né, de amar o seu país, vamos dizer assim, né? Mas as novas gerações, é isso, pessoal. Eles não ligam muito para quem, sabe? Para quem já tem... Eles sempre ficam vendo nas próximas gerações, né? Eles falam, bom, quem já passou de uma idade aí, inclusive vamos promover a eutanásia para matar essa pessoa mais rápido, né? Como já foi proposto lá nos Estados Unidos, né? Vamos eliminar isso aí. Agora, as novas gerações, uma estatística que eu vi recentemente, pessoal, eu sei que hoje tá, né, tô demorando um pouquinho para entrar no livro, mas assim, agora recente, pessoal, que o número de lá nos Estados Unidos de jovens da geração Z
que vão à igreja, pessoal, caiu para, eu acho que 8%, do que já chegou a ser, nos anos 70, 60%, sabe? Uma coisa assim. Então a gente vê o que? Realmente como eles estão conseguindo fazer através de tecnologia, né, dessa lavagem cerebral, através da cultura, promover a secularização. Graças a Deus que aqui no Brasil, né, é diferente, mas é um dado sério, né? Bom, então vamos entrar no livro, vai, finalmente. A gente está no capítulo 7º, tá? No 7º capítulo aqui, capítulo 7, onde ele vai falar especificamente agora da mesa redonda, do round table, né? Que é aquela publicação, né? Uma revista que eles usavam para disseminar, né? Através dos artigos e tudo o que culturalmente influenciar, né? Era um mecanismo, além, né? O vídeo passado falou muito do jornal do London Times, né? Como eles usavam talvez o principal jornal inglês para influenciar a opinião pública, e aqui é mais especificamente não para a grande massa, mas voltado aos influenciadores que, né, por consequência, esses influenciadores iriam, né, é aquele efeito cascata, né? A gente chega na elite, aqui influencia essa elite influencia, né, quem está um pouquinho abaixo, e daí quem está mais um pouquinho abaixo, até chegar, até pulverizar, realmente popularizar para a grande massa, né? Por exemplo, né, sei lá, a gente pega uma cantora, né, famosa de funk que começa com A e termina com A, a gente influencia ela e ela nem vai saber, ela vai reproduzir aquilo que a gente falou e os seguidores dela vão, né, porque o que ela fala as pessoas vão acreditar, então, mais ou menos assim. Então, diz assim, olha, né, o segundo mais importante esforço de propaganda do grupo Milner, né, no período após 1909 foi a mesa redonda. Ele fazia parte de um esforço, né, desse círculo interno do grupo Milner de, vamos dizer, conquistar para todo o Império Britânico o que eles tinham feito na África do Sul, né? Então reproduzir em todos os países do Império Britânico na época, né, aquilo que já tinha sido feito na África do Sul, do que? Deles de certa forma deporem um governo que não era pró os interesses do Império Britânico, né? Era um governo dos colonos, quem colonizou a África do Sul, né? Até tomar o poder. Então é basicamente o que eles queriam, reproduzir isso em outros países do Império Britânico, que na época, lembra, né? O Império Britânico era muito maior do que é hoje em dia. Os líderes eram Philip Kerr, em Londres, como secretário local do grupo lá em Londres, e Lionel Curtis ao redor do mundo, né? Como, vamos dizer, um secretário organizacional de todo o movimento. Mas também você tinha os membros do Jardim da Infância que cooperavam com o projeto. Lembra, né? O Jardim de Infância é o apelido que eles deram a, vamos dizer, os jovens líderes, né? Como o Fórum Econômico Mundial tem hoje, né? Quer dizer, já há décadas, né, eles formam jovens líderes para obedecerem a eles. Eles não foram eles que tiveram essa ideia, né? O Cecil Rhodes teve essa ideia já primeiro, né, de pegar os caras saindo da universidade, né, claro, né, a gente pagou os estudos dele, a gente já doutrinou essa galera, a gente vai colocar eles em posição de poder, então eles vão obedecer a gente, né? Então o plano, né, de como proceder era o mesmo que funcionou de uma forma tão bem sucedida na África do Sul, que é formar grupos locais de homens influentes que agitariam, né, a cultura e a sociedade local em pró de uma federação imperial, tá? E também para manter em contato esses grupos através de correspondência, né, com toda a rede dos outros grupos. Então basicamente o que? Fazer células, né, em todos esses países, sempre em direção não ao interesse local dos cidadãos, né, de cada país, mas sempre em pró
dos interesses imperiais, né, no caso do Império Britânico, que sempre falava, né, um governo global comandado por quem? Por nós, né? Então, como na África do Sul, o custo original, né, desse jornal, desse periódico, que era o Round Table, dessa publicação, era pago por um cara chamado Abe Bailey. Tá? Então, esse jornal, publicado uma vez por mês, foi chamado de Round Table, e o mesmo nome também era aplicado para os grupos locais, eram grupos, né, da mesa redonda. Tá? Então as pessoas influentes de cada país, eles escolhiam, então vamos pegar aqui um acadêmico local, um empresariado local, né, as pessoas culturalmente influentes local, vamos convidar, eles vão se sentir lisonjeados de serem convidados para fazer parte desse grupo elitista, né? A gente, né, faz eventos e vai ser um prestígio para eles poderem dizer, e aí a gente vai o quê? Usando essas pessoas, né, localmente para controlar e implementar uma cultura local favorável a nós, né? E isso, pessoal, né, hoje quem faz isso é o Fórum Econômico Mundial, né, através de Davos. Tem vários empresários brasileiros que participam do Fórum Econômico Mundial, pessoal, né? Isso é fácil, tá na internet, tá? É facinho você encontrar quem são as figuras que... Engraçado que eles, gente muito grande aqui no Brasil, né? Tem empresários, inclusive, que nem moram no Brasil, né? Que moram na Suíça, mas que, vou dar um exemplo, influenciam, por exemplo, campanha de aquela do Burger King, por exemplo, sobre, né, não, ideologia de gênero, é ligado a... O cara, eu não vou falar o nome dele aqui, mas é fácil você encontrar na internet, tá? Há um grupo do cara que, né, enfim, é uma maior companhia de bebida do Brasil. Entre outras companhias, são várias, né? Tem banco, o pessoal tem o próprio Burger King. Então o quê? É a mesma agenda depopulacional, tá? Aí você fala, nossa, o que tem a ver então uma propaganda de sanduíche, né, de uma cadeia de restaurante? Por que os caras estão promovendo essa agenda? Por quê, pessoal? A agenda vem lá de cima e usa tudo, usa o que tiver à disposição, tá, para implementar essa mesma agenda. Continua. Né, aqui. Então, desses grupos locais, o mais importante, né, de longe, era o de Londres, tá? O de Londres que, vamos dizer, disseminava para os locais, né? Ele fala nisso, né? O Kerr e o Brand eram as figuras-chefes, tá? E nos outros grupos locais, também chamados de mesa redonda, que tinham sido estabelecidos pelo Lionel Curtis, né, e outros, né, na África do Sul, no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália e de uma forma mais rudimentar também na Índia. Tá? Mesma coisa que continua até hoje, pessoal. Né? Então, né, lembra que eu falei da questão do Fla-Flu, né? Peraí, o Canadá, pessoal, tá igual à China. Né? A gente acabou de ver o Canadá que... A gente viu já no começo do século passado, já era, sempre foi um país do Commonwealth britânico. Ele está o quê? Ele já tem diferença entre capitalismo e comunismo? Quando um país democrático capitalista implementa as mesmas coisas que um país comunista, né? Trata os cidadãos da mesma forma, tem diferença, pessoal? Não tem. Né? E a gente não pode esquecer quem que exatamente financiou, quem que industrializou a China, tá? A gente já, né, já estamos cansados de falar aqui para vocês. É essa galera, né? Comissão Trilateral, né? O Mao, né, ele estudou em capítulos do Yale, na China, já isso falei para vocês, né, no vídeo lá, na série do livro anterior, do Skull and Bones, tá? Então, a gente fica preso, o que eu sempre falo, uma coisa é quando você fala assim,
quem se identifica como conservador e como libertino, né? E essa divisão realmente existe, mas o erro é quando a gente identifica essa nossa tendência conservadora, cristã e tal, com um movimento político e essa galera que quer, que na verdade eles estão jogando em ambos os lados para trazer um governo global, né? O Putin, por exemplo, né? Ele foi, né, lembra, eu já falei, em 1992 ou 94, não me lembro agora, foi a primeira classe dos jovens líderes do Fórum Econômico Mundial. O Putin foi jovem líder, junto com, né, como a Angela Merkel foi, como o Justin Trudeau, como o Bill Gates, como o Macron. O Putin foi. Aí você pode falar, talvez, será que por ele ser KGB, ele se infiltrou para saber como era, né? Ou será que ele realmente obedece essa galera? Independente disso, pessoal, a União Soviética, né, a Revolução Russa foi fundada por banqueiros, né? Já li aqui para vocês que durante a Segunda Guerra Mundial, a Rússia foi sustentada por dinheiro americano, né, por tecnologia americana, no pós-guerra também, né? Então, a gente tem que ter uma leitura um pouquinho mais sofisticada, né, e entender que quem está por trás desses grandes blocos, né, a gente está voltando essa Guerra Fria, né, os países ocidentais, os países né, soviéticos, né? Não existe mais Pacto de Varsóvia, mas antigamente era, né? A OTAN e Pacto de Varsóvia, né? Então o Ocidente e o comunismo, né? O capitalismo e o comunismo, tá? No fundo, pessoal, eles, sabe, estão trabalhando para juntar tudo isso, né? Ó, juntar tudo isso aqui na pirâmide com um grande olho, né? E isso casa com a Bíblia. Olha que interessante, né? A pessoa pode ser, né? O cara é ateu, é ateísta, não. Agora você pega, pessoal, esses acontecimentos históricos, geopolíticos, é o que diz na Bíblia. É o que a Bíblia diz, pessoal. Na publicação deles, eles falam que um governo mundial, a Bíblia fala isso, é um governo mundial. Na publicação, né, eles promovem toda essa agenda, o quê? Para ter uma religião ecumênica, né? E sempre perseguem o cristianismo. O que a Bíblia diz? Na tribulação você vai ter uma religião global, liderada pelo falso profeta, onde cristãos verdadeiros vão, né, quem não quiser participar desse sistema, né, receber essa tecnologia da marca da besta, vai ser morto, vai ser martirizado. Combina com tudo que a Bíblia diz, pessoal, tá? Então por isso que, de novo, né, a Bíblia é a chave, né? A Bíblia é a chave. Vamos voltar aqui. Então, diz assim, então foi a partir desse momento que eu comecei a pensar do Commonwealth britânico como o maior instrumento jamais criado para capacitar, né, para promover, vamos dizer, fazer com que esse princípio seja realizado, não só meramente nas crianças europeias, mas de todas as raças e de todos os tipos de pessoas e línguas. Olha isso, pessoal, tá explicitamente falando, né? Quem escreveu isso foi o Lionel Curtis, né? Sobre a influência, o que eles promoviam através dessas células, né? Essas organizações, esses capítulos ao longo dos países, né? Então era isso. Olha aí, dá para ver que é completamente globalista, tá? Então, né, a partir desse momento eu comecei a pensar de como, né, a Liga dos Países, né, britânicos, o Commonwealth, é o maior instrumento jamais criado para promover, né, para trazer à vida, né, esse princípio que é o quê? É realizar esse conceito global, não somente para as crianças da Europa, mas para todas as raças e todos os povos, tá? De todas as línguas. E foi por essa razão que eu decidi parar de falar do Império Britânico, vamos dizer, usar o termo Império Britânico, que pode ter uma conotação negativa, né? E chamar o livro, né, que foi publicado, né, como
Commonwealth of Nations, tá? Ou a Liga das Nações. Então, porque a gente tira o foco, né, de que a gente que vai comandar isso, a gente que quer mandar isso, né, esse Império Britânico Maçônico, né? A gente não, né, não vamos falar que é o Império Britânico, porque senão parece que a gente quer mandar. Não, então a gente troca, troca os termos para falar é a Commonwealth of Nations, né, é a Irmandade das Nações, é a União das Nações, tá? Papinho globalista, né, pessoal? Ah, não, estamos todos juntos, né? Estamos sim, né? Daí você vê quando qualquer população, independente se for em Hong Kong, como foi com a China, né? Suprimindo em Hong Kong, bota na cara. A mesma coisa no Canadá, bota na cara. A mesma coisa na Austrália, né? Bota na cara. Tá? Então independente se é economia de mercado, se é socialismo, pessoal, é a mesma galera, tá? Continua assim. Nos últimos anos, a anonimidade foi necessária por causa da proeminência política de alguns dos contribuidores. Tá? Então, a gente não quer que as pessoas apareçam publicamente, né? Porque senão vão falar, peraí, isso aqui está sendo financiado pelo Lord Rothschild, por exemplo, né? Não, a gente deixa sempre escondido. É isso, eles sempre usam o segredo para o quê? Como arma, como ferramenta, para que a população não saiba, né? Continua, em geral, a política desse jornal, né, dessa publicação, né, a Mesa Redonda, tem sido tal que ela tem continuadamente escondido a identidade dos seus escritores até as suas mortes. Então, pessoal, né, vamos criar um cenáriozinho. Eu sou aqui, faço parte do capítulo da Mesa Redonda no Brasil. Olha que bacana, né? Eu posso falar, não, eu estou entre os líderes. Aí eu vou lá, eu recebo a publicação, só que eu leio tudo aquilo e não tem o nome de quem publicou. É anônimo, pessoal. Novamente, tudo que é anônimo, você fica esperto, tá? Quando tinha o movimento aqui, né, lá na época do Trump, lembra? O QAnon, né? O Anonymous. Não aparece a cara. Quem que está fazendo isso? Pode ser um serviço de inteligência secreta americana para criar uma oposição controlada? Pode, você não sabe, é anônimo. A pessoa não vem publicamente dar a cara, não vem falar o que ela, né? É anônimo, né? Então, de novo, né? Você tem que sempre ficar, né? Outra coisa, cryptocurrency, moeda cripto. Quem que é o criador? É o Satoshi. Ninguém sabe quem é, né? Ninguém sabe, pessoal. Quem que criou? É o Satoshi. Peraí, o cara não tem uma foto, ninguém sabe do cara. Então, é um cara ou é um grupo? Ou são banqueiros que criaram? E daí, as pessoas nem procuram, o cara quer investir sem nem saber de onde que veio isso, né? Só não, porque está lucrando, está dando lucro, tá, você não está nem um pouco preocupado aonde você está investindo, de repente, às vezes, sei lá, tem gente que investiu todo o capital, né? 50%, 30% que seja, você está investindo o teu recurso, o teu dinheiro numa tecnologia porque é da moda, porque está dando muito, e você não sabe se exatamente os caras. Então, só de ser anônimo, pessoal, você já tem que ficar com a pulga atrás da orelha, né? Continua assim. A Mesa Redonda era essencialmente o veículo de propaganda de um punhado de pessoas que não podia ter artigos assinados, tá? Tanto originalmente como, né, pós, né, quando essas pessoas se tornaram famosas. Tá? Nunca foi a intenção de que essa publicação ela se tornasse popular ou até mesmo né, que fosse vendido, né, ele fala self-supporting, né, mas assim que a gente vai pagar o custo da publicação através da vendagem. Não é para vender. Isso, né, nós temos, o dinheiro não falta para eles, a gente publica, isso é o quê? É uma ferramenta de propaganda, né? Mas ele continua aqui, olha, ao invés disso, ela foi focado em influenciar
aqueles em posição de influenciar, por consequência, a opinião pública, tá? Então era, de novo, um instrumento de propaganda, pessoal, de influência de quem? Da elite, né? Daqueles que eram uma elite, por exemplo, financeira, cultural, mas que continuavam ignorantes de qual que era a intenção deles. A intenção deles era simplesmente promover globalismo, tá? E aí, né, de novo, né, você vê essas pessoas, enfim, né, eu não quero minimizar ninguém aqui, mas assim, né, às vezes você vê uma cantora, por exemplo, que ela, pessoal, não tem formação acadêmica, não que necessariamente você precise ter formação acadêmica para entender o que acontece no mundo, mas a pessoa só de ser convidada nesses círculos, ela vai estar influenciada. E aí, sem realmente ela ter uma visão crítica e sem ter um fundamento, um embasamento para, né, vamos dizer, né, botar na balança e pesar o que estão me pedindo, né, para que eu promova, a pessoa já automaticamente aceita, né, abraça aquilo, essa causa, ou seja o que for que eles querem implementar, e a pessoa começa a influenciar por consequência, né, através, hoje em dia, né, das redes sociais, de tudo isso. E aí sim chega no povo, na massa de manobra, né? Que eles consideram massa de manobra, né? Então, está exposto qual é a metodologia deles, né? Como que eles operam. Eles falam, bom, a gente precisa achar formas de manipular a população, né? Uma forma é essa, então, a gente primeiro chega na elitezinha, né, nos influenciadores. A partir do momento que esses influenciadores, né, a gente pode até convidar eles para o nosso evento aqui na Suíça. A gente paga tudo, voa eles em primeira classe, bota eles em hotel 5 estrelas. Eles, né, a pessoa vai se sentir lisonjeada, né? A influenciadora vai tirar selfie, né? Olha como eu... E aí, tudo que a gente falar aqui, a pessoa vai falar amém, amém, né? E ela vai repetir todos os nossos pontos, né? Sem pensar, peraí, né? O que esses caras estão querendo promover aqui? Né? A pessoa já está totalmente, né? Já foi engabelada, né? Não, eu estou aqui em Davos, eu estou na Suíça, né? Sem saber que os caras são os maiores, os caras que promovem guerra, promovem tráfico de droga, promovem tráfico humano, são as piores pessoas, né? Bom, vamos continuar. Então, em vista desse propósito, né, desse propósito específico, né, e prático da mesa redonda, da publicação, do que de promover esse império federativo, né, em ordem de garantir com que os domínios, tá, os domínios ele fala são os países que fazem parte do Império Britânico, tá, com que eles se unam ao Reino Unido em uma futura guerra com a Alemanha, tá? Isso ele está falando o quê? No começo do século passado, tá? O jornal não poderia deixar de ser um órgão propagandista, um órgão de propaganda no mais alto nível, tá? Então é isso, pessoal. Eles já sabiam, escolheram, vamos escolher aqui a Alemanha e vamos, né, para eles entrarem em guerra com a Rússia, a gente vai criar esse conflito que acabou, né, virando um conflito mundial, mas que o objetivo sempre era o quê? Diminuir estados nacionais e promover, né, Você quer melhor argumento para um governo global do que terminar as guerras, do que acabar com as guerras? É lógico, parece lógico, né? Você fala, não, a gente acaba com os países, né? A gente acaba com os exércitos, não precisa mais, e a gente vai estar todo mundo num país só, num povo só. Só que a verdade é todo mundo num sistema totalitário. De novo, né? Enquanto você tem países,
Se um ditador toma conta num país, né, você pode fugir para um outro país, né? Vários canadenses fugiram agora do Canadá, pessoal. Muita gente migrou do Canadá, tá? Por quê? Porque o cara podia simplesmente tomar, né, as contas, tomar o dinheiro. Teve as pessoas correndo aos bancos, o que, para tentar sacar as economias, né? Para que as economias não fossem sequestradas pelo Estado. Isso é o quê? Isso é totalitarismo, né? No Canadá. Então, e no ato emergencial eles proibiram as pessoas de deixarem o país, tá? Proibiram as pessoas. Você não podia deixar o país. Muita gente fugiu, né? De carro, fronteira. Agora, é sério o negócio, né? Continua aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, de modo geral, a expressão de uma opinião por qualquer outro membro do grupo soava como um eco de qualquer outro. Então, no sentido de que era um discurso coeso, né, unificado. Tudo que um membro falava, né, independente do país que ele tivesse, ia casar com o discurso. Por isso que a gente vê, né, casadinho o discurso da mídia, né? Não hoje, né, mas naquela época já era assim. Os seus sistemas de valor, né, era idêntico, era a mesma agenda, né? A posição do Commonwealth britânico, que era o quê, né, esse sistema de valores? Era que a posição do Commonwealth britânico era o ápice desse sistema, tá? Isso era axiomático, na verdade isso era o centro da política deles, tá? É todo mundo unido se a gente estiver mandando sempre assim, pessoal, né? O Estado totalitário você tem que ter alguém mandando em tudo, tá? Né? Nessa estrutura, o desenho da estrutura é esse mesmo, é piramidal, entendeu? Então, sempre você tem que ter, não é nada democrático, isso tudo é balela. É sempre alguém mandando e os outros obedecendo, né? A importância, né, vamos dizer, desse jogo cultural, né, de influenciar moralmente e ideologicamente, né, as pessoas do Commonwealth, né, a aceitarem esse sistema de valor, né, para que todo mundo aceite esse sistema de valor. E a necessidade também é de fortalecer os laços dos países do Commonwealth, né, em vista da crise que iria se aproximar na civilização ocidental em breve, que era o quê? Que era exatamente a Segunda Guerra Mundial, né? E também é a necessidade de aproximar a nossa união com os Estados Unidos, tá? Isso eles estão, é o quê? É o Império Britânico falando, não, a gente, de novo, né? A gente vai usar os Estados Unidos como material humano, como fonte, né, tanto de arma, de soldado, economicamente, tá? Então, havia também uma divergência considerável de opiniões a respeito, vamos dizer, da praticalidade dessa federação imperial num futuro próximo, tá? Eles falavam assim, será que a gente vai conseguir em breve, né, criar realmente esse império federativo, né, onde, na verdade, é o Império Britânico, né, onde todos os países vão estar, né, vão ser, vamos dizer, engolidos por esse sistema, né? Então havia alguma divergência de ideias a respeito, vamos dizer assim, da proporção na qual cada país, né, autogerido iria ser estendido para as várias partes do Império Britânico, especialmente para a Índia, no sentido assim, será que a gente vai, como que vai ser o sistema de controle que a gente vai criar, no qual a gente continua no poder, mas que a gente vai criar para cada país, vamos dizer, uma ilusão, né, de autogovernabilidade, até que medida que a gente vai deixar, de novo, por exemplo, o Canadá, tem primeiro-ministro, Trudeau e tal, mas o quê? Obedece a coroa, obedece a Inglaterra, pessoal, tá? Independente de você ter o governo local lá, né?
Então, havia uma pequena diferença na ênfase da importância das relações entre o Commonwealth e os Estados Unidos, né? Mas nenhuma dessas diferenças de opinião era fundamental ou importante, né? A divergência mais básica dentro do grupo durante os primeiros 20 anos, né, estava, vamos dizer, no campo de ideias econômicas, um campo no qual o grupo, como um todo, era extremamente fraco e também extremamente conservador. Essa divergência existia, né, de qualquer forma, unicamente por causa das ideias extremamente ortodoxas do Lord Milner. As ideias do Milner, como expressas, por exemplo, no seu livro Questões da Hora ou Questões do Momento, publicado em 1923, naturalmente à frente do seu tempo, na época, em 1923, é que elas seriam certamente elas eram, vamos dizer, bem à frente das ideias do grupo como um todo, né? As ideias do grupo até 1931, pelo menos, era de que o sistema internacional financeiro do final do século XIX, né, e do capitalismo financeiro do século XIX. Ele está falando que é o seguinte, né? Então, continua assim, a chave para toda a questão econômica e a prosperidade era considerar, né, eles consideravam que ela dependia do sistema banqueiro e financeiro, com o dinheiro de verdade, tá? Com, vamos dizer, equilibrar as contas nacionais e com o Gold Standard internacional, com o padrão do ouro internacional regulamentando as trocas financeiras internacionais. Então, estão dizendo o seguinte, isso é um modelo antigo, tá? O que o sistema financeiro até o século XIX era, a gente tem que ter lastro de ouro, né? E o que eles, ao longo do século passado, do século XX, eles foram fazendo foi exatamente implementar essa troca desse sistema financeiro. Para o quê? Para um sistema financeiro que você não precisa, na verdade, ter lastro financeiro nenhum, nem ouro, tá? Você imprime dinheiro do nada, né? Nós somos banqueiros, nós controlamos os bancos centrais dos países, independente se a gente tem reserva ou não, né? A gente imprime dinheiro. Por isso que, né, foi sendo criada essa bolha, essa dívida interna e essa dívida externa dos países. Essa bolha por quê? E uma hora vai estourar, e eles sabem disso. E o grande reset, por exemplo, né, do Klaus Schwab, exatamente isso. Como eles sabem que vai chegar um momento que a conta vai vir e não vai ter como pagar, eles vão criar uma crise, pessoal, provavelmente junto com guerra, com ataque cibernético, que caiu. Eu já falo isso há quanto tempo para vocês, né, pessoal? Caiu o sistema financeiro mundial, né? Caiu. Por quê? Porque você zera. O que é o reset? O reset é exatamente você zerar, né? Você vai zerar tudo. E aí eles vão se safar, porque toda essa dívida ela vai sumir, né? E daí o que eles vão querer implementar? Só que aí a gente implementa uma economia onde a gente vai controlar toda a economia. Não vai haver mais propriedade privada, não vai haver mais empreendedorismo, né? A gente não vai deixar com que essa bolha volte a crescer, né? O que eles querem é economia zero, né? Tudo com automatização, mas também para isso você precisa o quê? Reduzir a população, né? A utopia ideal deles é esse sistema fechado de produção e de consumo, né? E de, obviamente, reprodução também, né? A gente controla quem vive, quem morre, a gente controla quem produz, o que é consumido, né? E, na verdade, né, a ideia é que eles vivam para sempre, né? É o tal do transhumanismo. Enfim, vamos continuar aqui. Então, fala assim, né, o Milner, né, o Lord Milner, ele queria isolar a economia britânica da economia global através de tarifas e outras barreiras e encorajar o desenvolvimento econômico do Reino Unido através de um sistema de gastos do governo, né, autorregulados por capital e trabalho, por
bem-estar social, né? Esse programa no qual foi baseado o capitalismo de monopólio ou até mesmo, né, o nacional-socialismo. O que é o nacional-socialismo, pessoal? É o nazismo, tá? Foi nesse programa que eles se basearam ao invés do capitalismo financeiro, né? Então é aquela história, né? Qual que é a definição do fascismo? Né? O governo controla as empresas, tá? Você não tem empreendedorismo, né? Como é na China, né? As empresas são todas controladas pelo governo. Era assim no nazismo. E é assim no comunismo também, pessoal, tá? Então, a gente não é a favor de um sistema financeiro do capitalismo, vamos dizer, o que seria o liberalismo clássico, né, de